Iniciar a gravação e vou abrir aqui para vocês. Acho que já está aparecendo, acredito, o slide, certo. Então, a temática, né, que eu havia selecionado, acho que foi a primeira aula do Lacato nas férias. Foi uma aula bem participada, né, tinha mais de 60 pessoas na sala e eu fiquei feliz com aquele número. Embora número não signifique tanta coisa, mas, enfim. E aí, o tema é a transferência na psicanálise lacaniana. Se a gente for fazer uma leitura da temática da transferência no ensino do Freud para o ensino do Lacan, nós vamos encontrar pontos muito distantes. Porque a partir da releitura que o Lacan faz do Freud, nós temos outro parâmetro de transferência, né? E é um outro parâmetro que, de fato, ocupa esse lugar de outro. Não é um qualquer, não é uma continuação. Você vai perceber, eu lembro que, acho que foi esse ano ainda, eu abri um grupo de leitura sobre o Seminário da Transferência e o grupo não sustentou a leitura, né? E começou com 10 pessoas e aí foram saindo, saindo, saindo e as pessoas saíam pelo mesmo relato. Roberto, eu estou saindo por um choque de horário, mas eu estou saindo principalmente porque eu não estou dando conta do conteúdo, não estou dando conta da leitura do seminário. Porque para mim é uma transferência outra. E o seminário 8 é o seminário da transferência, que o Lacan dedica um seminário inteiro para falar sobre a transferência. E aí eu fiquei pensando, né, qual seria o sentido da saída dessas pessoas do grupo, por estar tão difícil a leitura. Chega um momento do seminário da transferência que nada faz sentido. Eu acho que como boa parte dos seminários de Lacan, né, a gente lê, tem uma parte que não faz sentido, é um delírio, mas daqui a pouco volta o sentido e a gente consegue fazer um checkmate ali daquilo. Só que o seminário da transferência, eu acho que ele tem uma outra pegada, porque Lacan faz uma releitura do ensino do Freud acerca da transferência à luz do banquete de Platão. E eles esmiuçam o banquete de Platão, né, em que Alcebiades supõe que Sócrates sabe alguma coisa sobre ele. E esse esmiuçar, quem já leu filosofia sabe o quanto é maçante, às vezes, ler filosofia. Quem vem da psicologia sabe disso, porque paga algumas cadeiras de filosofia, né? E a gente tem que ler, tem que ver, né? Pelo menos a princípio, os Sócrates, Aristóteles, o Platão, os pós-socráticos, e aí, para quem gosta dos filósofos mais atuais, como o Nietzsche, o Sartre, os meus amigos mais próximos, que têm um nível de intelecto mais alto acerca da compreensão lacaniana, dizem que eu sou muito contraditório, porque eu gosto do Sartre. E o Sartre é uma teoria subversiva ao Lacan, porque Sartre pensa na ideia da ontologia do ser. E Lacan fala da falta a ser. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não precisa ter, né? Porque justamente são gostos de leitura. Tem pessoas que trabalham com psicanálise e não têm aversão à poesia. E tá tudo bem. A gente acha que o psicanalista tem que ser poeta, né? Tem que ser escritor. E não é, né? Na verdade, para ser uma coisa, você não precisa ter outra. Mas voltando ao eixo da transferência, inevitavelmente todos nós, quem chega à psicanálise, ou chega sabendo, ou chega supondo saber do que é a transferência em Freud. Mas eu elenco, né, quando eu decido montar essa aula, eu elenco 3 pontos, os quais norteia-se a transferência para Freud. O primeiro, a reedição dos conteúdos edípicos, a interpretação do analista e a neurose de transferência. Esses seriam os 3 pontos do que seria a transferência para Freud. No, não estaria necessariamente a transferência no estatuto de um afeto ou de um sentimento para Freud, mas passa por isso. A transferência, nos textos técnicos da introdução à clínica psicanalítica, que está reservado, está compilado
pela Editora Autêntica, que é um livro que eu gosto muito, que é aquele rosa, que é Os Fundamentos da Técnica da Clínica Psicanalítica. Gosto muito dele, porque é a reunião dos textos técnicos de Freud. Nas recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, nas observações sobre o amor e transferência, na, em outros textos que eu não vou me recordar agora do título, mas em todos os textos aos quais Freud fala sobre a transferência, no compilado da Companhia das Letras, os estudos sobre a histeria, quando Freud vai narrar o caso da Elizabeth von R, da Miss Lucy, da Ana O, da Dora, todos esses casos, o Freud está falando da transferência. E ele está falando do lugar dele no enlace transferencial, que é justamente uma transferência que depende da figura do analista. Não vou lembrar o título do texto com precisão, mas eu me suponho que sejam as recomendações dos métodos que praticam a psicanálise, que para mim é um texto central da técnica psicanalítica. O Freud chega a dizer que é a presença do analista que provoca a cura. Que se ele não fizer nada, mas se ele estiver ali, a cura vai acontecer. Ele não diz nesses termos, obviamente, né? Ele faz um contexto, ele traz um contexto, mas em outros termos, e a figura do analista por si só vai ser suficiente para que a transferência aconteça e na figura do analista haja uma reedição dos conteúdos edípicos. Ou seja, na figura do analista vai aparecer o afeto paterno, o afeto materno, o afeto familiar, parental, né? Então, eu gosto do meu analista porque ele parece com o meu pai, eu gosto da minha analista porque ele se parece com a minha mãe, e aquelas interpretações bem selvagens que não tem nada a ver com Freud, mas que a gente atribui ao Freud quando a gente diz assim, não, a gente se relaciona, a gente busca nos relacionamentos a figura paterna. Dizem que isso é um olhar freudiano, mas não tem nada a ver com Freud, né? A gente deturpa o ensino do Freud, a gente não sabe ler Freud. E aí faz essas leituras muito selvagens, que a gente tenta encontrar no parceiro o pai, que a gente tenta encontrar na parceira a mãe. E os romances homoafetivos, como é que ficam? Quando eu tento, será que eu estou me relacionando com o meu pai? O quanto isso é selvagem para uma pessoa gay, né? Você dizer que, não, eu estou me relacionando, eu sou homem gay, e tenho um parceiro e eu estou tentando encontrar nele o meu pai. Isso é tão selvagem, isso é tão desumano dizer uma coisa dessa. E eu saí de uma supervisão agora que eu dizia justamente isso. A gente tem umas coisas na psicanálise que é meio cabreiras. Em que sentido? Quando, por exemplo, a gente diz assim, não, quando a gente vai levar o caso para a supervisão, né? Ah, mas esse paciente está nisso porque ele quer, né? Se ele quisesse, ele já tinha saído disso. Ele está gozando nessa situação. Minha gente, se fosse tão simples, permanecer onde nós estamos, nós já tínhamos saído desses lugares faz muito tempo. Eu costumo dizer que o gozo é uma interdição de um significante, em que você isola uma palavra, por exemplo. Você isola um significante. Eu sou burro, porque minha mãe disse que eu sou burro, aí eu não namoro porque eu sou burro, eu não passo na faculdade porque eu sou burro, eu não trabalho porque eu sou burro, tudo é porque eu sou burro. E aí você começa a dizer, não, eu não vou para frente porque eu sou burro, mas quem disse isso? Minha mãe. Certo? O que é um burro? E aí você questiona, será que esse sujeito ele consegue existir fora desse significante? E o gozo está justamente nessas voltas que a pessoa dá. Ah, eu não entro na faculdade, eu não trabalho porque eu sou burro, mas eu sou bancado pelos meus pais. Então há um ganho também aí por trás. Não que o gozo seja isso. O gozo é essa interdição do significante. E aí a pessoa já diz assim, não, tá nisso porque quer. Mas sair dessa situação que o sujeito se queixa implica viver uma nova situação, uma nova realidade. Ah, vive bancado pelos pais, na casa da mãe, por que quer? Porque é um vagabundo. Mas para sair da casa dos pais, esse sujeito ele vai precisar ter recursos para se bancar sozinho.
E a gente, na selvageria da psicanálise, diz uma coisa dessa. Tá nisso porque quer. Ah, mas ele tá gozando na situação. A gente diz gozando como se estivesse gostando. E não é. A pessoa está ali e ela está em sofrimento. Por isso que ela está em você. Como diz a Fernanda Samico, seu cara pálida, né? Por isso que ele está em tratamento com você, porque aquela situação traz um sofrimento, traz uma satisfação, mas faz sofrer. E quando a gente volta à ideia da transferência no Freud, a gente toca também nesses pontos. Quando Freud escreve Psicanálise Selvagem, que eu acho um texto assim formidável, ele nos adverte justamente dessas selvagerias que nós temos a praticar. Mais uma vez eu repito, quem estuda, quem está sempre nos grupos que eu ofereço sabe disso, porque eu repito muito. No Triunfo da Religião, que é um texto que eu estou muito ansioso para ler no grupo da terça, Lacan diz que quem vai acabar com a psicanálise é vocês. Não é outras pessoas. É vocês, psicanalistas. Justamente por essas loucuras que a gente vai cometendo ao longo do nosso ofício. Mas, Humberto, eu não sabia disso, mas agora está sabendo. Né? Não sabia, mas agora está sabendo, né? Aquele meu do Instagram. Agora está sabendo. Não, mas eu fiz isso, não. Está feito, está feito. A gente vai lidar com o efeito do que está feito. Eu costumo dizer que em psicanálise não tem certo e errado na prática do psicanalista. Tem o efeito. O efeito é que vai dizer, ah, mas eu tenho uma agenda cheia. Eu não tenho vagas, eu acho lindo, né? Eu tenho uma lista de espera para pacientes. Certo. Mas qual é o efeito? O que vai dizer não é você ter uma agenda cheia, você ter um Instagram populoso, você dar aula, você transmitir a psicanálise. É o efeito do teu trabalho nos teus pacientes. Não é que você vai fazer e acontecer, mas o efeito da escuta do inconsciente nesses sujeitos. E aí a gente volta para o ponto da transferência em Freud, onde para Freud a transferência ganha o estatuto de uma neurose. É como se fosse, eu vou usar essa expressão mais comum de cuidado, uma pseudoneurose. Existe a neurose estruturada, na experiência edípica, e a neurose de transferência, ela surge como uma neurose postiça exclusiva para tratamento. Essa é a intenção, para Freud, da neurose de transferência. É uma formulação psíquica, por causa da figura do analista, que se faz exclusivamente para tratamento. A neurose, né, a neurose estrutural, edipiana, por assim dizer, ela serve para a vida, né? A gente vive através da neurose. Eu gosto através da neurose, eu sofro, eu ganho, eu perco. A nossa neurose, ela está em jogo em tudo que a gente faz. E essa neurose de transferência, ela se faz exclusivamente no âmbito analítico para a relação analítica, para que haja um trabalho de análise. Né? Então, nesses três pontos, essa reedição dos conteúdos edípicos, a interpretação do analista e a neurose de transferência, poderíamos dizer que, assim, não se resume, mas a gente pode pensar a transferência em Freud. Ele vai dizer, acerca da neurose de transferência, que ela indica que quando esta já está presentificada no tratamento, iniciando uma nova fase, a doença original dá lugar à doença artificial. Ele aponta que esta última deveria ser tratada. O que se observa é que o trabalho sobre a neurose de transferência. Oh, peraí que eu me perdi. O que se observa é que o trabalho sobre a neurose de transferência, entendido nessa pesquisa como segundo manejo transferencial, encontra-se em oposição ao seu primeiro manejo, o da interpretação direta ao paciente, a fim de corrigir a falsa ligação de afetos. Então, como ele disse, a transferência a neurose de transferência, ela surge no tratamento para Freud como uma transferência para o trabalho de análise, né? Então, surge como uma doença postiça ou como algo que não é adoecedor, que vai servir agora. O amor ao analista vai me curar dos amores. A gente tem muito isso nos testemunhos de passe, por exemplo. Não, mas o amor, a relação com o meu analista me salvou, né? A relação com o meu analista me tirou
Eu gosto muito de uma ideia, eu não vou saber quem disse, também não é uma construção minha, eu confesso, mas é da minha análise, que é uma frase que diz assim: chega um momento do tratamento em que o analisado precisa escolher ou o sintoma ou o analista. E é isso que está implicado na nossa clínica, que eu falava ontem e hoje no Instagram. Por que os pacientes vão embora? Inúmeras vezes é porque eles escolhem um sintoma. Por isso que o trabalho de análise repete muito isso. É muito difícil se analisar. Ah, é muito difícil um trabalho de análise. É difícil porque a gente tem que escolher. Ou a gente escolhe seguir o tratamento e encontrar, como o Lacan vai dizer, né? A angústia, ela surge no momento em que o sujeito está saindo de um lugar para outro, em que nesse outro ele nunca viu antes e talvez nunca vai saber se realmente ele é aquilo mesmo. Aí voltamos ao texto do Freud, que é o Hamlet, né, o infamiliar. A angústia ela surge quando uma pitada da infamiliaridade é lançada no sujeito. Poxa, eu era assim, né? Por exemplo, né, aquele memezinho do Instagram também, né? Tu não era assim, não, tu mudasse. Já ouviram dizer que quem faz análise não presta? Não é que não preste, é porque quem faz análise sabe fazer barra as coisas, né? Quem faz análise sabe dizer não, né? Não é que é praxe, mas aprende a dizer não. Aprende com as patadas do jornalista, aprende a não ceder a tudo. Porque quem é bom, né? O que é bom, por exemplo, bem grossamente? Bom é a pessoa que deixa tudo acontecer. Faça de mim o que quiser, use de mim, faça e aconteça. Ruim é a pessoa que diz não, que faz a marcação. Eu não quero, não vou, não tô afim. Né? Eu achei muito bonito esses dias. Eu chamei uma amiga para um show que vai ter domingo e ela disse assim: Humberto, não me leva a mal, mas não faz parte da minha playlist. E ela faz análise, né? Não faz parte da minha playlist. Mas se você for, você vai encontrar alguém lá que goste, que tem a mesma vibe que você, né? Então, para fazer média, para me agradar, não poderia ir, tem nada a ver com ela. Mas aí ela disse: não, não vou. Não rola, para mim não rola. Mas voltando, outra citação do Freud. Todos os sintomas do paciente abandonam seu significado original e assumem um novo sentido que se refere à transferência. Mas dominar essa neurose nova, artificial, equivale a eliminar a doença inicialmente trazida ao tratamento. Equivale a realizar nossa tarefa terapêutica. Uma pessoa que se tornou normal e livre da ação de impulsos instintuais, reprimidos em sua relação com o médico. Assim permanecerá em sua própria vida após o médico haver se retirado dela. Eu gosto muito dessa ideia de que, é, o, quando Lacan vai escrever, né, sobre os restos, o que é que fica no final de uma análise? Os restos, né? E os efeitos de uma análise, ela fica para a vida toda. Às vezes, por exemplo, para quem já fez, quem mudou de analista, vai passar um bom tempo lembrando-se do que o antigo analista disse. Porque o que é dito sobre transferência não é esquecido. Hum. Então, essa marca do trabalho de análise, ela de fato, ela acontece na psique do sujeito, né? E nesse ponto a gente não pode desprezar o que Freud nos diz. Dá para fazer uma releitura lacaniana da transferência? Super. Mas esse é um ponto extremamente interessante, de, por exemplo, você perceber em pacientes que precisaram deixar a análise. Ah, porque o analista adoeceu, porque o analista morreu. Ah, minha analista está de licença maternidade e não vai voltar mais e me encaminhou para outro analista. Eu mesmo, quando eu deixei minha antiga analista, foi um ano para mim elaborar essa saída dela. Eu fico brincando com ela hoje, que a minha ex-analista foi minha professora. Aí a gente tem muitos contatos, e aí eu brinco com ela que eu achava que eu era obsessivo. Aí ela disse: você acha mesmo que você
ia para análise com o seu novo analista, dizer que queria voltar para sua antiga analista e você é obsessivo? Você é um histérico. A gente ri muito sobre isso, né? Brincando com essa ideia. Eu ia para minha análise, para minha atual análise, dizer que eu queria voltar para minha antiga analista. Ah, porque minha analista salvou, porque minha analista fez, aconteceu. Então, o que Freud nos ensinou há mais de 100 anos atrás são fatos clínicos, né? De pacientes que são apaixonados, que não passam o contato do analista para outro porque tem ciúmes, né? Eu acho chique isso. Se acontecer comigo, passe, eu preciso ver, eu preciso que os pacientes cheguem. Não tem essa história de ciúmes. Mas isso porque Freud já nos alertava, né? Há 100 anos atrás. E aí eu trago esses textos em que Freud cita a transferência. Os estudos sobre a histeria, fragmentos de um caso de histeria, que é o caso Dora, sobre a psicoterapia, esse texto é formidável, o tratamento anímico, as 5 lições de psicanálise, o manejo da interpretação dos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações dos métodos que exercem a psicanálise, sobre a tendência universal da depreciação na esfera do amor, e aí segue a lista, uma lista grandiosa, em que textos, em que o Freud cita sobre a transferência. Aí, por exemplo, eu lembro que uma vez, essa mesma minha professora, que era minha analista, uma vez ela me deu uma patada na universidade, porque eu disse ainda na universidade que eu não atenderia crianças. Aí hoje eu pago com a língua. Eu não atenderia crianças, porque eu não acreditava que fosse possível um tratamento com crianças. E ela me perguntou, mas por que tu achas isso? Porque para mim não vai, eu vou brincar com a criança. Aí ela dizia, mas não é só brincar. Hoje eu vejo que, de fato, não é só brincar, né? Ah, não tem transferência na análise com crianças. Óbvio que tem, né? Não que seja isso a transferência, mas passa por isso. O paciente que desenhou você, né? Ah, eu trouxe um presente para você hoje. Eu falei de você para os meus coleguinhas. Eu estava muito ansioso, eu me arrumei todo para vir para cá, né? Para ver você. Eu lembro de uma paciente que eu tinha, que inclusive foi eu trouxe esse caso na aula sobre psicanálise lacaniana com crianças, e foi esse mesmo caso. Mando sim, mando o slide no grupo. E aí essa paciente, eu lembro que nos primeiros contatos, eu gosto sempre de perguntar quais são os desenhos que a criança gosta, o que ela gosta de fazer, se gosta de pintar, se gosta de... Ah, mas eu só uso tela. Não, aqui a gente vai brincar, né? Vamos usar a criatividade. E aí eu lembro que eu perguntei a ela qual personagem que ela mais gostava, ela dizia que gostava da Moana. E curiosamente eu tenho no consultório um jogo da memória da Moana. E aí, eu disse, que legal, então tudo bem, a gente se encontra semana que vem. Aí eu separei, trouxe uns desenhos da Moana, coloquei como opção o jogo da memória da Moana e tinha um outro jogo. E aí ela tinha uma questão com um fato que tinha acontecido. E aí ela começa ela escolhe o jogo da memória, a gente começa a brincar, ela ganha de mim, ganha de lavada 3-0. Eu tenho uma memória péssima para algumas coisas, para essas coisas biológicas assim. É, e aí, algumas sessões para frente, ela continua vindo e fala da Moana, e pede para pintar a Moana. E aí, ela sempre vira de cabelo preso. E eu lá para quinta, sexta sessão, ela chega bem arrumada, de vestido, um vestido temático, inclusive, o cabelo solto, o cabelo dela era muito bonito, tinha uma leve maquiagem. Ela disse, você tá vendo como eu tô hoje? Ah, e como é que você tá hoje? Eu vim a caráter, eu vim do jeito que a Moana gosta de estar. Com cabelo solto, com uma leve maquiagem de vestido. Ah, que legal! E você gosta do jeito da Moana se vestir, do jeito da Moana estar? Amo, adoro. Para mim, é assim que eu gosto de estar, mas minha mãe não deixa. Mas parece que aqui eu consigo estar como eu gosto, né? Não que necessariamente nesses fatos a transferência se apresente, mas a transferência estava ali, né? Então aí foi quando eu percebi.
que era possível uma psicanálise com crianças e hoje eu não abro mão dos atendimentos com crianças. Paguei com a língua, literalmente. Mas, seguindo, o que é a transferência em Lacan? Né? A gente falou do Freud, e acho que é importante essa travessia, essa compreensão do ensino do Freud para o ensino do Lacan, porque aqui é outra noção, outra história. Eu elenquei 3 pontos, mas é muito pouco para dizer de uma teoria toda, de uma vida que Lacan construiu. Primeiro ponto. Para Lacan, a transferência é um artifício engendrado por uma fala endereçada a alguém que escuta. 2, amor ao saber. E 3, o automatismo de repetição, porque ela está escrita no registro pulsional como a necessidade de repetição e não repetição da necessidade. O que é que danado isso aí quer dizer? Né? Se no Freud a transferência passava pelo registro do afeto, para Lacan, o registro do afeto é nada mais do que registro imaginário. E sim, na clínica a gente escuta o registro do imaginário, o corpo. Ah, mas Roberto, eu semana passada eu tive uma crise, meu braço atrofiou, certo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? No Freud, isso nos seria dada a possibilidade de entender isso como uma conversão histérica. E aí eu sempre cito aquele exemplo de um caso de um par em que ele dizia o seguinte: Humberto, eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos e recentemente ele está em crise e ele chegou no consultório cheio de manchas roxas no corpo. E aí, para mim, aquilo é uma conversão histérica. Certo, mas ele falou sobre isso? O que é que ele disse sobre essas manchas roxas? Não, ele não disse nada. Então não é. Uma coisa, ela só é se o sujeito disser. Aí o analista vem para a supervisão, eu acho que é isso. Não, você não acha nada. Quem tem que dizer sobre isso é o sujeito. E aí eu volto ao ponto da oficina que, para mim, eu tenho muito afeto pela oficina de escrita de caso clínico, porque eu falo sobre alguns pontos da supervisão. Na oficina eu digo assim, que o analista ele vai para a supervisão já com o aparato todo montado. É por isso que algumas pessoas têm medo de fazer supervisão em grupo, porque tem medo de errar, tem insegurança. Ah, não, eu não suporto ser apontado por um terceiro. Para mim é melhor fazer individual, porque aí se eu passar vergonha, eu passo vergonha sozinho. E não se trata disso porque você nunca atendeu esse caso antes. Então não tem porquê, nem tem para que você saber já como manejar, porque é um caso novo. Ainda que você tenha experiência com casos de psicose, todo caso de psicose tem especificidades diferentes e novas. Então não tem porquê. Ah, mas aí, por exemplo, o analista vai para o grupo de supervisão já cheio de respostas. Ou o supervisor, os pares perguntam alguma coisa, pá, tem uma resposta. Quando não tem uma resposta, eu acho que é assim. Mas essas perguntas que são feitas no ambiente da supervisão não são para serem respondidas, são para serem indagadas ao sujeito que você está analisando. Então, você se questiona, não, eu não tenho nenhum parâmetro aqui para dizer, não sei ainda, eu não perguntei sobre isso, mas eu vou perguntar. Então, as perguntas feitas em supervisão servem justamente para que o analista pergunte, indague o sujeito que ele está atendendo acerca da dúvida, né? E aí a gente pensa que, por exemplo, voltando ao ponto que eu estava colocando para vocês, do corpo, né? Se o sujeito ele não disse sobre essas manchas roxas, mas ele chegou todo cortado, eu acho que é automutilação, eu acho que é um border. Não, mas você não precisa achar. Se isso ficou como questão para você, pergunta. Não, e aí entra, né? Será que o sujeito quer falar disso? Né? Por exemplo, desse corpo que está manchado, que está marcado? Não, mas o corpo chega não, aí o sujeito chega, né?
Mas tá vendo essas marcas aqui? Eu me cortei a semana toda. Aí é outra história. Como assim? Fala mais disso. O que é que está acontecendo que você está se marcando? Me fala o que está acontecendo. Então, quando Lacan vai dizer que a fala, ou melhor, a transferência, é um artifício engendrado por uma fala que se endereça a alguém que escuta, é que o afeto, ele não é nada por si só. No seminário 11, Lacan diz, um significante por si só não representa nada, significa nada. É preciso que o significante esteja dado a outro e a outro e a outro. Então, não, eu amo meu analista. Eu vim dizer hoje para você que eu amo você, certo? O que é isso? O que é que se chama de amor? O que é que você acha que eu sou para você? E aí você começa a interrogar aquele significante. Não, é que você parece com isso, você me escuta, você me acolhe, e aí vai, e aí sim o significante ele vai se engendrando com o outro. E aí entra a ideia do amor ao saber, que é justamente o ponto enquanto no Freud existia essa figura do analista que cura, né, o amor ao analista que cura, o Lacan vai dizer que, na verdade, não é um amor ao analista. Eu amo meu analista, não é isso. É uma suposição de que meu analista sabe alguma coisa sobre mim. E é isso que eu amo nele. Né? E sobre esse amor ao saber, né, que é um artifício engendrado na fala, existe a ideia da repetição. Repetição que para Lacan não é repetição de comportamentos, do tipo, essa pessoa está repetindo, está escolhendo o mesmo padrão de relacionamento. Isso aqui é um equívoco bem grande também que existe na psicanálise. Do tipo, não, essa pessoa, quando a gente fala, né, o Nasio fala sobre por que repetimos os mesmos erros. Pensem comigo. Se estiver equivocado, vocês me corrigem. A gente diz assim, não, eu tive um pai abusivo, e aí todos os meus relacionamentos até agora foram quatro, e todos eles são relacionamentos abusivos. Eles me tratam como eu tratava minha mãe, certo? É um link que você faz. Mas vamos falar mais sobre isso. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem é você? Quem são esses rapazes que você namorou? Quais são as características que se parecem entre eles? Você consegue entender que são sete pessoas diferentes? Mas eu tô tentando encontrar neles a figura do meu pai. O que te faz pensar isso? Você acha que é possível encontrar seu pai? Porque essa coisa que a gente tem de colocar muito sentido nas coisas na psicanálise, tanto serve de equívoco teórico para a gente, como serve de equívoco teórico para quem nos procura. Eu vou para tal analista porque ele trata padrão de relacionamento abusivo. Eu vou para tal analista porque ele trata isso, isso e isso. Hã? Como assim? Né? Então, essa coisa para mim, eu acho, isso é a minha opinião. Vocês não precisam comprar isso. Mas, a meu ver, essa coisa de padrão de repetição não existe. O que existe é uma coisa que você tenta identificar ou você tenta similarizar no que você está vivendo, que parece mais um déjà vu do que uma repetição. E aí Lacan vai dizer, repetição não é isso que se repete no comportamento do sujeito. Mas o sujeito, ele repetiu isso com a mãe, repetiu isso com o pai, e aí é onde a gente entra, né? É onde a gente beira a quase morrer de fome na clínica, por entender que tudo é sintoma. Mas o sujeito, ele demora a pagar. E você não cobra? Não, porque é o sintoma dele. Então você não precisa do dinheiro que entra na clínica, né? Mas ele só paga atrasado. E isso é sintoma. Ele falou disso? Ele falou desse atraso que ele tem nos pagamentos na vida dele? Não, eu acho. É por isso que
E entra, sabe? Me dá uma agonia na cabeça, assim, na parte de trás, nesse ponto que a gente tem de compreender tudo na psicanálise como sintoma. E aí entra a nossa angústia no manejo, na vivência exclusivamente da prática clínica. A gente sofre na clínica muitas vezes porque algumas coisas dependem do outro, né? Não depende exclusivamente de nós, mas algumas coisas dependem de nós. Como, por exemplo, atrasou o pagamento, manda mensagem, né? Não, não vou poder pagar hoje. Então, para quando a gente pode agendar o pagamento? Ninguém morre por cobrar nada a ninguém. O que foi que você acordou com a pessoa? Vai pagar pela palavra do dia? Ah, fez a sessão na segunda. Sexta não pagou. Manda mensagem. Fulano, tem uma sessão em aberto. Quando você fizer o pagamento, manda o comprovante. Humberto, me aconteceu um imprevisto. Se você não tivesse falado, você não saberia desse imprevisto. A gente fica morrendo. Aí acumula uma, duas, três. Na quarta sessão, a pessoa dá um calote, bloqueia você no WhatsApp. E se você ousar ligar, ela rejeita a sua ligação. E aí você fica com sessões dentro porque você não cobrou porque é sintoma. Como é que a gente justifica isso? A Energisa, no caso aqui no Nordeste, na Paraíba, né? Como é que eu justifico isso? A empresa de energia, a empresa de internet, os aluguéis. Como é que eu justifico? Se eu não tenho como me pagar, né? Então, tem esse ponto da prática clínica que eu fico assim, pensando, sabe? Que para mim não faz muito sentido. Mas aí, não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Se vocês quiserem falar, levantem a mãozinha que eu deixo vocês falarem. Mas enquanto vocês pensam se querem ou não falar, deixa eu fechar minhas janelas, porque aqui está chovendo, senão a casa inunda toda. Um minutinho só. Voltei. Ah, mas Humberto, você é muito exagerado, equivocado. Talvez eu seja. Mas tem umas coisas na clínica que para mim não funcionam. Do tipo, enfim. Mas se vocês quiserem falar, levantem a mãozinha que a gente conversa. Mas vamos seguindo. É, O banquete de Platão, né? No seminário 8, como eu já tinha dito para vocês no início. Diga aí, Mídia. Deixa eu só falar antes de partir para uma outra coisa. Eu sempre fico confusa quanto o que que significa esse afeto, né? Você falou sobre o registro do afeto, é um registro do imaginário. Esse afeto não é esse afeto que a gente pensa de algo carinhoso, é um outro tipo. Eu sempre fico confusa quando se fala em afeto dentro quando se fala de Lacan e está falando de afeto. E me parece que é uma outra coisa, é isso mesmo? Isso. Nesse ponto, o afeto seria essa coisa que passa pelo registro dos sentimentos. Por exemplo, eu gosto do meu analista, eu amo o meu analista me salvou. É, por exemplo, não dá para ler nisso a transferência, porque a transferência está no registro da linguagem. Não à toa, Lacan mais à frente, ele elabora o algoritmo da transferência, em que o sujeito endereça ao analista um significante qualquer, aí tem uma barra, aí o sujeito que endereça ao analista o significante da transferência. Mas é trabalho do analista pegar o significante, por exemplo, eu perguntei, né, o que foi que você no Instagram? O que foi que levou você à sua análise? A cor do cabelo dela. Isso seria o significante qualquer. Mas a cor do cabelo dela não é o significante que sustenta a transferência. É que inicia a transferência. E né, nesse endereçamento da cor do cabelo,
A cor do cabelo da minha analista é lindo, parece com o da minha mãe, parece com o da minha avó. E isso ainda não é a transferência para Lacan. Isso é o significante qualquer do início da transferência, em que o analista vai pegar e vai engendrar dentro do discurso, de modo que isso se faça em transferência, numa tentativa de que o sujeito suponha que o analista sabe alguma coisa sobre ele. Então, esse afeto é um afeto que pode estar no significante qualquer do início da transferência, mas não é o afeto que sustenta. Entendeu? Certo. Se alguém tem mais alguma questão, se quiser, é só levantar a mãozinha. Humberto, e Oi. quando que esse afeto não se sustenta no processo de análise? É aí onde entra a naturalidade do eu prefiro encerrar por aqui ou alguma outra questão. É isso? Aí a gente pode falar de muita coisa, inclusive da resistência, né? O que é que o Lacan quer dizer, por exemplo, quando ele diz a resistência está sempre do lado do analista? Quando ele está dizendo isso, não é que do lado do sujeito não tenha resistência. É que tem tanta que é que pode ser manejada do lado do analista. Então, por que o sujeito vai embora? Porque o afeto acabou? Não necessariamente. Porque lendo a transferência pelo algoritmo da transferência, a gente vê que o afeto ele está apenas no início. E o afeto, ele é imaginário. E o que a gente tende em análise não é atravessar esse registro imaginário para fazer desse corpo simbólico. Por que é que alguns afetos, por exemplo, não sei se vocês na análise vocês já passaram por isso. Eu odeio tal pessoa, eu odeio meu pai. E aí eu começo a falar disso. Porque eu odeio ele, porque ele é assim, porque ele é assado. Em dado momento eu percebo que já não existe mais ódio. Porque eu fiz palavra desse ódio. Né? Eu simbolizei esse ódio. Então, por exemplo, por que que eu costumo fazer isso? Ah, eu quero parar, Humberto, o trabalho de análise. Vamos marcar uma sessão para a gente falar disso? Ah, mas eu não quero. Então tá. Sabe? É uma coisa que a gente não tem tanto controle. O afeto acabou? Não necessariamente. Porque o afeto, ele precisa se esvaziar por via da linguagem. Se o afeto, ele permanece afeto, é tudo, menos uma análise. Mas eu amo o meu analista. Na melhor das hipóteses, vou usar com muitas aspas, né? Desculpa, o bom analista é aquele que não presta. Né? É aquele que não presta. Se você, se você foi apedrejado em algum momento, ou você quis parar a sua análise por ódio ao seu analista, você está no caminho certo. Né? Você está no caminho certo de uma análise. Alguém mais? Antes de seguir? Eu vou seguir. Vou ver que tem alguma mensagem aqui. E quando essa transferência oscila? Eu vou falar do que eu entendo dessa sua pergunta. Eu não sei se a transferência ela é oscilante. Eu acho que a transferência é dinâmica. Não sei se a transferência oscila, porque oscilar a gente tem polos, né? A gente oscila do amor para o ódio, oscila do gosto para o desgosto. E o dinamismo não. Ele vai acontecendo. Então, eu acho que a transferência ela é dinâmica. Ela não oscila, ela é dinamizada. Mas seguindo, eu não sei nem até que hora vocês podem ficar, mas eu acho que eu tenho 15 minutos ainda, depois dos 16, que aí eu consigo terminar o slide. O banquete de Platão, né, que é uma reunião da corte filosófica, uma reunião da elite de intelectuais da época de Platão. E Lacan pega essa cena do banquete de Platão para explicar a transferência na psicanálise dele, que é justamente quando Alcebiades coloca Sócrates na condição do portador de um saber, de um segredo, sendo este segredo o saber.
Alcebiades supõe que Sócrates porta um saber sobre ele. Por isso que aí as pessoas confundem, né, no banquete de Platão. Alcebiades se apaixona por Sócrates. Não. Alcebiades se apaixona, né, se engraça por uma suposição de que Sócrates tem nas mãos alguma coisa que representa esse saber sobre ele. Por exemplo, não sei se vocês já foram, eu vou usar um exemplo aqui bem chulo. Vocês já foram em cartomantes, né? Aí o cartomante foi, sacou a carta lá do baralho e disse sobre o seu futuro, né? E aí você se apega àquela verdade. Não, eu vou arrumar, vou namorar, vou casar e ter filhos daqui a 6 meses. 6 meses tudo vai acontecer. E aí você passa a caminhar com essa certeza. O que é que a religião provoca na gente? Por exemplo, quando eu profetizo sobre você, ou a Bíblia diz isso, que isso vai acontecer na sua vida. E aí você passa a viver com base naquilo que é dito. Não, eu tenho que viver retamente, sem fazer isso, isso e isso, porque eu vou ser abençoado. E aí você começa a viver retamente. Só que aí você percebe que a bênção não chega. Isso, eu vou usar esse exemplo bem chulo mesmo para dizer que é transferência, né? Isso é a transferência para Lacan. É acreditar na palavra de alguém ou supor que alguém sabe alguma coisa sobre mim. Sobre o meu futuro, sobre o meu presente, sobre o meu passado. Alguém que vai resolver os meus problemas. A diferença é, a religião responde desse lugar. O analista não responde. Ele fica nesse lugar que o analisante coloca ele, mas ele não responde. Sustenta. Não, já que ele acha que eu sei alguma coisa, eu estou aqui. Se o analista diz para o analisante, ó, eu não sou isso que você está pensando, não. Não sou seu pai. Não sou sua mãe. Ali a transferência acabou. Porque o analisante, ele coloca o analista no lugar de outro. E se o analista ele responde desse lugar, você no lugar da minha mãe me diria o quê? Aí o analista vai, não, eu acho que ela iria dizer isso assim, isso e isso. Ali a transferência morreu. Você respondeu do lugar do grande outro. Aí o sujeito vai se aliena a você. Não, o que é que você diria no lugar da minha mãe? O que é que você acha que ela diria para você? O que é que você quer que ela lhe diga? Não, Humberto, eu quero que você me diga. Eu termino esse relacionamento, acho um relacionamento paia, é um relacionamento merda. O que é que você quer? Você quer terminar esse relacionamento? Ele ocupa esse lugar do endereçamento da demanda. Sustenta a demanda, mas não responde a ela. Se você responde, você coloca sentido, aí vira uma bola de neve, aí você vai fazer terapia e não análise. Né? Então, quando Lacan usa essa figura do banquete de Platão para falar sobre a transferência, ele está dizendo isso. A transferência, para mim, é quando o analisante chega, acha que eu sei alguma coisa, eu faço semblante de que sei, mas não sei. Eu quero saber. Por exemplo, você sabe, né? É assim, você sabe, né? Não sei. Mas me diga como é. É essa a beleza da transferência para Lacan, né? Quando o analisante chega, Emília, você sabe como vai ser assim, né? Você é mãe, eu já vi que você é mãe no Instagram. Não sei, como é ser mãe? Hã? Não, eu sei que ser mãe é assim. Você acaba com a transferência, né? E aí Lacan diz que a análise ela se dá a três. É uma relação a três, entre o objeto, a transferência e o analisante. Né? O objeto é o analista. O objeto, causa de desejo. O objeto. O que é o desejo do analista? O desejo do analista é desejar que o outro deseje. Que o outro, que é esse analisante. Né? Às vezes a gente arrudeia tanto para falar sobre o desejo do analista, mas o desejo do analista não que eu estou resumindo a teoria aqui, mas o desejo do analista é desejar que o analisante deseje. Desejar o quê? Desejar. Desejo de desejo. Ponto. E aí,
o afeto, né, que a Emília questionava. Não há afeto na transferência. Não é? O afeto ele pode estar nesse significado qualquer. E aí tem um texto dos escritos, que é o Intervenções sobre a Transferência, de 1951, que é quando Lacan fala sobre o equívoco do manejo do caso Dora. Inclusive, eu dei uma aula sobre o caso Dora, em que eu falo desse equívoco, que é o momento em que o Lacan ele diz que onde mora o equívoco no caso Dora, no manejo do Freud, né? Mora justamente no ponto em que Freud vai analisar Dora sabendo de alguma coisa já, né? Porque o que é que estava envolvido no caso Dora? Era um romance homoafetivo. Freud achava, não, Freud tinha certeza que Dora estava apaixonada pelo senhor K. E Dora era apaixonada pela senhora K. Era um romance homossexual. E aí Freud não permite, dentro do trabalho de análise, que Dora transite para esse outro lugar. De dizer que ela estava apaixonada pela senhora K, e não pelo senhor K. E aí é onde Lacan vai dizer, aqui está o equívoco da transferência. Quando o analista... tem uma palavra que eu estou tentando lembrar desde ontem, que Freud cita no texto dele. É ambição, eu acho que é ambição terapêutica. Não sei, não lembro agora. Também não é autossuficiência terapêutica, é alguma coisa do tipo. Eu citei essa palavra esses dias e não lembro qual é. Que quando Freud vai escrever aos métodos que praticam a psicanálise, eu acho que é ambição terapêutica, que é quando o analista já é sabido demais, né? E aí entra, né? A psicanálise ela pode ser ensinada, talvez possa, contanto que quem escuta saiba que conhecer não é saber. Uma coisa é o conhecimento da psicanálise, que é isso que eu estou tratando aqui com vocês. Outra coisa é o saber psicanalítico. Aí o saber psicanalítico é um saber furado, é um saber lacunado, é um saber que não se sabe, porque é o saber do inconsciente. É o lugar da famosa ignorância douta, né, que Freud fala. Em que se o analista ocupa esse lugar, eu já sei sobre você. Não, eu quero saber sobre você. Não sei nada ainda. Passou 7 anos com o mesmo analista. Ah, tu já sabe que é assim, né? Não, não sei. Mas eu estou há 7 anos contigo, tu não sabe ainda. Como é? Me conta. Hum? O analista que sustenta... É aí onde se dá a beleza da análise por tanto tempo com o mesmo analista. 18 anos com o mesmo analista. É uma análise possível porque o analista continua ocupando esse lugar vazio. Eu não sei, mas eu quero saber. No capítulo 10 do seminário 11, o Lacan ele diz que a presença do analista não pontua que o analista não intervém com o imaginário dos afetos e tampouco com explicação compreensiva ao paciente. Aqui é um ponto bem interessante que eu gosto muito, quando ele fala sobre os afetos, sobre a ideia da contratransferência. O que é a contratransferência? Quando na pessoa do analista começa a se despertar sentimentos, ou de amor, ou de cuidado, ou de ódio. Eu tenho ódio de atender esse paciente. Eu não gosto de atender esse paciente. Não, eu percebi que eu tô com desejos sexuais com esse paciente. Não tem problema disso acontecer dentro de você. A questão é você entender que isso é imaginário, que isso não diz respeito ao trabalho de análise. Isso vai acontecer com você, enquanto analista, né? De você, não vou gostar de atender tal paciente, isso e aquilo, né? Aí tem análise, tem a supervisão para você manejar isso. A conta da transferência, quando Lacan diz não existe conta da transferência, não é que ela não existe, é que ela é imaginária. Ela está nesse registro de não é isso, não é disso aqui que se trata. E outros conceitos que o conceito de transferência se enoda, entre eles o desejo do analista, semblante,
grande outro, fantasma, sujeito suposto saber, o algoritmo da transferência, que eu já falei para vocês, né, a ideia do significado qualquer, e eu concluo para as possíveis perguntas que hajam com a frase do Lacan do Seminário 8. Ele diz assim: o que está em questão no desejo é um objeto, não um sujeito. É neste ponto que reside aquilo que se pode chamar de o mandamento espantoso do Deus do amor. Esse mandamento é justamente de fazer do objeto que ele nos designa algo que, em primeiro lugar, seja um objeto e, em segundo lugar, um objeto diante do qual desfalecemos. Vacilamos, desaparecemos como sujeito, pois essa queda, essa depreciação, nós como sujeito, é que a sofremos. Dúvidas, questões? Humberto, você estava equivocado, não concordo com isso. Manda. E aí, eu quero ouvir vocês agora.